Regra número 1. Gaste menos do que você recebe. Muita gente pensa, isso é óbvio demais, mas na prática, poucos aplicam. O segredo para enriquecer não está apenas em quanto você ganha, e sim em quanto sobra no final do mês. Se você tem um salário de R$ 20.000, mas gasta exatamente os mesmos 20.000, não está ficando mais rico. Você está apenas servindo de ponte para o dinheiro, ele passa por você e vai direto para aluguel, carro, cartão de crédito, delivery, juros e parcelas intermináveis. No fim das contas, não sobra nada. A verdadeira construção de riqueza começa quando parte desse dinheiro permanece com você, sendo direcionado para ativos como investimentos ou negócios. É quando você cria uma folga, uma margem financeira, em vez de viver no limite do salário. E sabe o que é curioso? Muitas vezes, quem ganha menos consegue ter mais tranquilidade do que quem ganha muito. Tem gente com R$ 3.000 vivendo sem dívidas e dormindo em paz, enquanto outros com 15.000 vivem sufocados, atolados em contas. O ponto central não é o tamanho do salário, e sim o controle sobre os gastos. Gastar menos do que se ganha é uma habilidade. É isso que diferencia quem apenas trabalha para sobreviver de quem realmente constrói liberdade financeira. A questão é, você aplica isso de verdade? Você sabe exatamente quanto gasta todo mês? Consegue separar uma parte para investir no seu futuro? Se a resposta for não, talvez o que parece óbvio seja justamente o que está te impedindo de evoluir. Então aqui vai um desafio. Tente viver com apenas 80% da sua renda durante 3 meses. Se é tão simples quanto parece, será que você consegue colocar isso em prática? Regra número 2. Pague-se primeiro. Muita gente entende essa regra de forma limitada, achando que ela significa apenas separar 10% do salário para investir em renda fixa ou variável. Mas, na verdade, a essência é outra: investir no seu maior ativo, que é você mesmo. Imagine que você arruma um bom emprego, o salário cobre as contas, sobra uma parte que você aplica todo mês. Nos primeiros anos, parece ótimo. Só que o tempo passa, os preços sobem, e aquele mesmo salário que antes sobrava já não cobre nem o básico. Resultado, você continua no mesmo cargo, ganhando o mesmo valor, enquanto o custo de vida dispara. Esse é o erro de muita gente. Guardam dinheiro, mas não investem em si mesmas. Esquecem que, para continuar crescendo financeiramente, precisam se tornar mais valiosas no mercado. Pagar-se primeiro não é só investir em ações ou títulos, é reservar parte do seu tempo e dos seus recursos para aprender novas habilidades, melhorar sua comunicação, aumentar sua produtividade, expandir sua capacidade de resolver problemas e desenvolver sua mentalidade. O mundo está em constante mudança. Tecnologia, concorrência e oportunidades surgem o tempo todo. Quem fica parado, mesmo que não esteja afundando, também não avança. É como um barco parado em alto mar, vendo os outros navegarem cada vez mais longe. Por isso, o verdadeiro ciclo da riqueza é usar tempo para aprender habilidades, aplicar essas habilidades para aumentar a renda, usar a renda para conquistar mais tempo e, novamente, reinvestir esse tempo em aprendizado. É esse processo contínuo que faz você crescer de verdade. Regra número 3. Crie uma reserva de emergência. Existe um princípio simples: nunca comece o dia sem antes ter um plano. E isso não vale apenas para as 24 horas, mas para toda a vida. Se você deseja segurança financeira e tranquilidade para agir quando algo inesperado acontece, precisa ter uma estratégia clara. O problema é que a maioria das pessoas vive acreditando que tudo vai dar certo sempre. Mas a realidade é que imprevistos acontecem, e geralmente nos pegam desprevenidos. Quem nunca pensou nisso entra em pânico, não sabe o que fazer e acaba tomando decisões ruins. Já quem se preparou, respira fundo e segue um plano já definido. No âmbito pessoal, o ideal é ter guardado o equivalente a, no mínimo, 6 meses do seu custo de vida. Isso inclui aluguel, contas fixas, transporte, alimentação, medicamentos e tudo aquilo que mantém sua vida funcionando com dignidade. E é importante reforçar que essa reserva não é para viagens, promoções de última hora ou compras por impulso. É para situações realmente críticas como perder o emprego, enfrentar problemas de saúde ou lidar com reparos urgentes.
Se você é empreendedor ou tem um negócio, a lógica continua a mesma. É fundamental separar entre 3 a 6 meses de despesas operacionais. Isso envolve pagamento de funcionários, aluguel, estoque, serviços essenciais e qualquer outro gasto indispensável para manter a empresa viva. Muitas empresas não quebram por falta de vendas, mas sim por não terem caixa suficiente para suportar períodos de dificuldade. Essa reserva não vai te deixar rico, mas vai te dar tempo. Tempo para pensar, se reorganizar e encontrar a melhor saída sem precisar recorrer a dívidas ou decisões apressadas. Afinal, as crises, sejam pessoais, econômicas ou globais, elas sempre aparecem. A diferença é que quem está preparado atravessa a tempestade, enquanto quem não está acaba afundando. Regra número 4. Diminua dívidas ruins e aumente dívidas boas. Um conhecido autor de finanças costuma dizer que a verdadeira diferença entre ricos e pobres está na forma como eles lidam com o tempo e com as dívidas. Enquanto a maioria das pessoas se endivida para consumir, os ricos utilizam dívidas de forma estratégica, para gerar mais patrimônio. O problema é que a maior parte da população usa crédito para comprar coisas que perdem valor, como celulares de última geração, móveis parcelados, roupas, viagens, festas e por aí vai. Isso significa pegar dinheiro emprestado para adquirir algo que, em pouco tempo, já não vale quase nada. Mas os juros continuam lá, sendo cobrados mês após mês. No Brasil, o famoso parcelar em 10 vezes sem juros parece inofensivo, mas na prática é uma armadilha. Porque ninguém parcela apenas uma coisa, é a TV em 10 vezes, o celular em 12, a roupa em 6. E quando percebe, metade do salário já está comprometida antes mesmo de cair na conta. Aí, quando surge uma emergência, o orçamento entra em colapso. Agora, não significa que você nunca deva usar crédito. A diferença está no objetivo. Dívida ruim é aquela que tira dinheiro do seu bolso. Dívida boa é a que coloca dinheiro nele. Vou te dar um exemplo real. Um amigo meu recebeu uma oferta de emprego fora do país, mas não tinha recursos para se mudar. Ele pegou um empréstimo, conseguiu se estabelecer, e em poucos meses já havia quitado a dívida com o salário em moeda estrangeira. Hoje, vive com estabilidade e uma renda muito maior. Esse é o ponto. Uma dívida boa é aquela que abre portas, gera retorno maior do que o custo pago e contribui para o crescimento. Pode ser usada para investir em conhecimento, em um negócio próprio ou até em oportunidades que mudam sua vida. O que você não pode fazer é usar crédito para bancar ostentação ou manter um estilo de vida que não cabe no seu bolso. Isso não é liberdade, é uma prisão. Regra número 5. Evite a inflação do estilo de vida. No começo, quando a renda é apertada, cada centavo precisa ser calculado. Mas depois de algum tempo, com esforço, vem um aumento, uma promoção, uma renda extra. Nesse momento, muitas pessoas cometem um erro clássico. Em vez de aproveitar essa grana para se organizar, investir ou montar uma reserva de segurança, começam a elevar o padrão de vida. Trocam de celular, alugam um apartamento maior, financiam um carro mais caro, passam a comer fora com frequência. E logo percebem que, apesar de estarem ganhando mais, continuam sem sobra nenhuma no fim do mês. Esse fenômeno tem nome: inflação do estilo de vida. É uma das armadilhas mais traiçoeiras das finanças, porque dá uma sensação falsa de progresso. Por fora, parece que você está melhorando. Mas por dentro, sua situação financeira continua frágil. Às vezes até pior, porque agora há mais boletos, mais compromissos fixos e menos flexibilidade. E o problema é que isso acontece de forma sutil. Sem perceber, a pessoa troca liberdade por aparência. O salário sobe, mas junto dele sobe também o custo de manter uma imagem de sucesso. Só que basta um imprevisto como uma demissão, uma crise ou um problema de saúde, para todo esse castelo desmoronar. Justamente porque não havia uma base sólida. Evitar a inflação do estilo de vida não significa viver como um monge e nunca aproveitar nada. O que significa é crescer com consciência. Cada aumento de renda precisa vir acompanhado de mais inteligência financeira, não apenas de mais consumo. Então, quando o salário aumenta, a pergunta não deve ser: o que posso comprar agora? Mas sim, como posso usar esse dinheiro para conquistar mais liberdade no futuro? Quem realmente enriquece de forma sustentável quase sempre vive com um padrão abaixo do que poderia bancar.
Isso não é pobreza, é estratégia. É escolher simplicidade hoje para ter autonomia amanhã. E curiosamente, muitas pessoas ricas que você admira mantêm hábitos simples exatamente por isso. Elas entendem que liberdade vale muito mais do que ostentação. Regra número 6: descubra o seu porquê. Você já parou para pensar por que realmente acorda cedo todos os dias para trabalhar? E não vale dizer que é para pagar contas. Porque isso todo mundo tem. A questão é mais profunda: o que te move de verdade? Qual é a razão que te faz enfrentar trânsito, pressão, dificuldades e ainda assim continuar? A maioria das pessoas vive no modo automático, trabalha, paga contas, reclama, dorme. E no dia seguinte repete tudo igual. Os anos passam, e nada muda. Isso acontece porque nunca pararam para definir um motivo forte, um propósito claro que dê sentido às escolhas. Quando você não sabe por que está fazendo algo, qualquer obstáculo é motivo para desistir. Por isso, cuidado para não subir a escada do sucesso e só depois perceber que ela estava encostada na parede errada. Ter clareza do seu propósito muda tudo. Te dá energia, foco, resiliência e até mais capacidade de gerar riqueza. Meu nome é Will Stone e se ficou até aqui comente, tô dentro. Deixe o like e até o próximo vídeo.